O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez, pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam uma hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O salmo que escutamos hoje ecoa a primeira leitura e fala de um Deus que é sempre próximo, o que nos faz recordar o momento mais intenso da vida de Santo Agostinho, quando nas confissões, após uma vida sendo vítima de si mesmo, buscando realização em coisas que passam, ele chama a Deus de íntimo amigo, mais íntimo do que qualquer amigo, mais amante do que qualquer amante. Quando o Salmo diz que Deus está perto de toda a pessoa que o invoca, ele nos ajuda a ter a consciência de que o nosso Deus é apaixonado por sopro. Ele criou cada ser humano, na perspectiva mitológico-simbólica do livro do Gênesis, a partir do barro. Todos nós somos radicalmente barro, radicalmente pó, radicalmente limite, fraqueza e falta, para trazer um conceito da psicanálise. No entanto, nós somos barro, falta, pó, preenchido por um sopro que nos antecede, nos acompanha e nos supera. Nos precede porque viemos de Deus. E temos que ter a consciência disso. Porque esta é a verdade cantada pelo Salmo 139,
que é muito escolhido pelas noivas no dia do casamento, embora, ironicamente, seja um salmo próprio para velórios. A palavra... Casar é uma variação de morrer. A palavra nem chegou à minha boca. Vós me sondais e conheceis. Quando eu era tecido no seio de minha mãe, nenhuma sequer de minhas fibras ignoráveis. Olha o que diz o Salmo 138, 139. Antes mesmo que o sopro chegue à boca, ele já é escutado por Deus, que nos conhece, inclusive nos nossos avessos. Já mesmo tecido na fibra de nossa mãe, ele já estava lá, sendo o artista, o partícipe, ainda que o nosso nascimento tenha os seus avessos. Por isso nós não renunciamos o nosso compromisso com a vida, porque ainda que não tenha nascido um feto, já é sopro divino, é uma dignidade inalienável, já é um projeto da parte de Deus, já está sendo tecido. E se ele não pode gritar, gritaremos nós por ele, porque ali está um sopro divino que não pode ser sufocado. O sopro de Deus vai nos acompanhando ao longo da vida, e esta palavra que a gente usa para dizer, ela é tão fecunda quando a gente está alegre. Estou entusiasmado. Enteosiasmos, quer dizer, é uma palavra do grego que quer dizer que Deus está dentro. E é um sopro que tem que nos acompanhar, porque é Ele que nos inspira. Porque há momentos, lembra o profeta Isaías, em que a gente se encontra cansado, fadigado, também como o profeta Elias. Mas quem espera em ti, lembra o profeta Isaías, revigora as suas forças e caminha, levanta-te e come, Elias. O nosso Deus tem uma paixão por sopro. E Ele está perto de todo aquele que o invoca. Jamais, em nenhum momento da sua vida, sobretudo porque somos uma sociedade da ansiedade, e a ansiedade significa falta de sopro, se esqueça de que junto do seu sopro, junto da sua ansiedade e da sua angústia, há um Deus próximo, íntimo, amigo, e que quer te conceder a vida, quer te dar a vida. É sobre este Deus que fala o profeta Isaías, no fim desta parte do livro de Isaías, que é chamado Deutero Isaías, quando ele diz, buscai o Senhor, enquanto Ele se deixa encontrar, invocai-o enquanto Ele está perto, e apresenta a nós um paradoxo, um Deus que é próximo, que é íntimo, mas que deve ser buscado, invocado enquanto está perto, mas ao mesmo tempo, em sendo um Deus próximo, íntimo, perto do nosso sopro, está próximo de todo aquele que o invoca, um Deus que está próximo do coração atribulado, que enfaixa as feridas e as cura, como lembra os Salmos, é um Deus também cujos pensamentos nos excedem. Um Deus que deve ser buscado, porque é próximo, mais íntimo do que nós somos capazes de ser. Lá onde nos falta respiro, Ele é sopro. Esse é o nome de Deus. Erié, Asher, Erié. Eu sou o que dá respiro, sou o que dá vida, que faz viver, mas é um Deus que não se deixa circunscrever. O conceito é complexo, mas vamos entendê-lo. Porque Ele diz, em sendo Deus próximo, os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos. Os vossos caminhos não são como os meus caminhos. Os meus caminhos estão acima dos vossos caminhos, e os meus pensamentos estão acima dos vossos pensamentos, quanto o céu está acima da terra. Como é que a gente resolve esse paradoxo de um Deus que é próximo e ao mesmo tempo é distante? Compreendendo como isso se aplica na realidade da vida de cada um de nós. Porque toda relação e todo amor verdadeiro, para serem relação e amor verdadeiros, tem que ser um mistério de aproximar e de afastar. É uma sístole e uma diástole, como é o caso do coração. Pressupõe a proximidade. A proximidade é uma exigência fundamental do amor. Para amar é preciso fazer-se próximo e deixar que o outro nos habite com aquilo que ele é. Mas para amar no sentido verdadeiro é preciso também se distanciar. Talvez essa seja uma das grandes tragédias do nosso tempo, porque nós hoje, como pais e como mães, não sabemos dar falta. A gente dá o tempo todo. E aí, como diz Lacan, essa é a tragédia do amor, né? Amar é dar aquilo que eu não tenho ao outro que não me pediu. Às vezes a gente pode ser excessivo na nossa entrega para o outro, dando uma coisa que o outro não quer e que o outro não precisa. Por isso, em sendo próximo,
em estando preocupado em nutrir, em sustentar, o amor também compreende as suas distâncias, os seus afastamentos. Se você quer ser bem-sucedido na educação dos seus filhos, é preciso também dar distância, é preciso também dar falta, é preciso também deixar que o outro tenha espaço para ser, porque um amor que é o tempo todo próximo e próximo demais, não dá espaço para que o outro seja. Quando Deus cria, Ele cria em 6 dias. No 7º dia, Ele recua. Ele vai para o silêncio, para deixar que o homem continue a sua obra. Assim, pensemos em Abraão. Abraão tem que sacrificar o seu filho único no Monte Moriá, o Monte da Visão, porque um amor onde o outro é apenas uma extensão do meu capricho, ele podia imaginar que Deus era, na verdade, apenas um banco de sêmen, e perderia a capacidade de ver a Deus, e aí seria mais importante os dons de Deus do que o próprio Deus. Ele poderia imaginar que se confundiria com Deus, assim como no livro do Êxodo, quando Moisés pede a Deus um nome para circunscrevê-lo, ele não lhe dá um nome. Deus tem horror a ser aprisionado num templo, Ele tem horror a ser aprisionado num nome, Ele tem horror a ser aprisionado numa imagem, porque Ele está sempre acima. Está em cada uma das coisas sem pertencer a nenhuma delas. Estando tão próximo e tão íntimo de nós, nos fez a sua imagem e semelhança, ou seja, seres livres para poder escolher. A consciência, todavia, que toda escolha tem a sua responsabilidade e que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Um Deus que é próximo, tão íntimo, mas que também nos dá a falta, porque a liberdade é uma exigência fundamental do amor e Deus não pode ser circunscrito ao nosso capricho, ao nosso ideal, porque se Ele não for acima, se Ele não nos convidar à transcendência, Ele deixa de ser Deus e passa a ser um ídolo, assim como também acontece nas nossas relações. Se num relacionamento não houver espaço para que o outro seja como lhe convém, para além da minha expectativa e para o meu desejo, nada feito. Para que um encontro seja verdadeiro, e no namoro, às vezes a gente tem dificuldade de encontrar isso, é preciso deixar espaço para que o outro respire, porque senão nós, mesmo querendo amar, iremos sufocá-lo. O Cristo fala no Evangelho que nós escutamos de um reino e da sua justiça. O Evangelho de Mateus, ele tem uma preocupação com a justiça. A justiça, numa definição clássica, é dar a cada um aquilo que lhe pertence. Esse é o conceito clássico da justiça. Se alguém se compromete a pagar um valor pelo seu carro, ele vai ter que pagar esse valor pelo seu carro. Mas a justiça no Evangelho de Mateus, ela é um paradoxo, como é um paradoxo o amor. Porque lá onde o outro não merece, lá onde ele não é digno, é aí que se revela a justiça de Deus. Isso começa no início do Evangelho de Mateus, porque no início do Evangelho de Mateus, se você abrir a sua Bíblia na sua casa, o Cristo vai até João Batista pedindo para ser batizado, e João Batista diz, eu é que tenho que te pedir uma graça, e tu vens a mim? E Cristo diz, calma, é preciso que por hora se cumpra a justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus? Onde é que está a medida justa de Deus? O seu amor em direção a nós. Um Deus que envia o seu Filho para nos buscar. Repararam? O Evangelho, num sentido diverso da primeira leitura, que diz que nós temos que buscar a Deus, vai dizendo de um Deus que vai continuamente tentando nos buscar e nos alcançar, lá onde nós estamos perdidos de nós. Esta é a justiça, a dikaiosine do reino de Deus. Deus é um buscador. Ele veio, como está escrito no capítulo 20 do Evangelho de Mateus, veio procurar e salvar o que estava perdido. Não veio para os justos, mas veio para aqueles que são enfermos e precisam de sua graça. E aí Cristo conta uma parábola para traduzir como a justiça do reino de Deus existe justamente no momento em que a nossa justiça falta. Se você se lembra, no domingo passado, nós refletimos sobre a necessidade de perdoar. O perdão é a justiça do reino dos céus e significa dar ao outro aquilo que o outro não merece. Nós não perdoamos quem nós merecemos, quem merece. A gente tem que perdoar justamente alguém que nos visitou com a sua indigência, que não merece nossa generosidade, não merece a nossa compaixão. No entanto, o perdão é uma condição de possibilidade para que a gente não se perca.
Porque tem gente que fica anos da vida com um altar de ressentimento a quem lhe ofendeu. Aí o Evangelho de Mateus diz, não, solta isso, se separa do ato. E hoje a justiça é apresentada como um Deus que é um buscador, e aí na parábola se vê 2 juízos. O primeiro juízo é o juízo de Deus, que sempre nos alcança com a sua generosidade, porque Ele é rico em misericórdia. Nós temos aqui 2 juízos, o primeiro é o de Deus, o segundo é daqueles que são chamados primeiro a trabalhar na vinha deste Senhor. Ambos julgam a partir de si, entende? Todo juízo é um ponto de vista. Só que o ponto de vista de Deus em direção a nós é um ponto de vista guiado pelo seu amor e pela sua sabedoria. Deus não tem escolha ao não ser nos amar e ao nos buscar, porque desde o momento em que nós nos perdemos no jardim, Ele continua à nossa procura. Não é esta a parábola do Evangelho de Lucas, daquele que sai e deixa as 99 ovelhas e vai à procura daquela que se perdeu? Deus é um grande procurador de nós, porque em nós está o seu respiro de vida, e Ele está à procura deste respiro de vida. Agora, aqueles que são chamados primeiro, também julgam a partir de si mesmos, julgam a partir de uma visão estreita. Nós temos que compreender que Deus, no seu ato de justiça em direção a nós, é todo graça. E a sua graça, como lembra o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, é uma graça inesgotável. Agora, nós tendemos a termos medidas estreitas e às vezes nos tornamos vítimas dos nossos próprios juízos. E aqui, repito, uma das doenças do nosso tempo, que é a ansiedade. A ansiedade é um juízo limitado sobre nós mesmos e é por isso que a gente sente faltar o ar quando está ansioso, porque não cabemos nas medidas que criamos para nós, e as pessoas que também nos cercam não dão conta de caber dentro das nossas medidas, e aí nos falta o respiro. Quero chamar a atenção, embora aqui o Evangelho tenha traduzido como servos desocupados, aquilo que está no grego é um pouco mais profundo. No grego está argoi. Erga no grego é obra, trabalho. Argo significa um não trabalho. E aqui se traduz como desocupado, mas não é desocupado, porque desocupado dá a impressão de que eles não quiseram fazer ou não quiseram trabalhar. Uma tradução mais interessante seria disponíveis. A justiça de Deus, ela se manifesta lá onde se encontra um coração disponível. Os fariseus, nos evangelhos, imaginam que eles podem ser credores da graça de Deus. E a ilusão de que a gente é credor de alguma coisa, ela pode destruir o nosso relacionamento. Porque a gente se vê, não na posição de quem tem que estar disponível, mas de quem reivindica. O Evangelho diz que eles murmuram diante de Deus, assim como nós também, em nossas relações, se observamos bem, estamos o tempo todo murmurando, porque nós já não conseguimos mais sermos disponíveis. Nós queremos que a caixa do supermercado, nós queremos que o padre, nós queremos que quem trabalha conosco, nós queremos que todo mundo venha a nós e seja sensível àquilo que nós queremos. Mas não estamos disponíveis aos chamados dos outros, ao chamado de Deus, que é totalmente outro, e que vem até nós com a sua graça e com a sua medida que transborda a nossa estreiteza, e também aos chamados uns dos outros. Olhamos para nós mesmos e não somos disponíveis, como estavam disponíveis aqueles da 1ª hora. E este é um paradoxo, de fato, da justiça de Deus. Tanto que no capítulo seguinte, que é o capítulo 21, Mateus tem uma expressão forte. Ele diz que porque os fariseus não são disponíveis, as prostitutas os precederão. Mateus 21, 21. Se diz que no céu as prostitutas entram primeiro que os padres. Porque é possível que alguém seja padre, que tenha muito tempo de igreja, que reze de madrugada, que faça novena disso e novena daquilo, mas não tenha um coração disponível. Essa é a tragédia desses trabalhadores. Eles chegam primeiro, mas imaginam que podem colocar limites na misericórdia e na graça de Deus. Estão olhando para si mesmos, imaginando que eles é que são a medida do mundo, quando, na verdade, a medida do mundo é Deus e a sua graça transbordante. Deus é exagerado.
Já parou para admirar um pé de ipê, uma flor, o nascer do sol? O que a gente merece para receber isso? Segunda-feira, amanhã, às vésperas do encontro com o diabo, que é o nosso chefe, se abre o sol e o dia está lindo. Você não merecia isso, nem eu merecia. Mas o dia lindo, Deus continua nos amando, várias pessoas que são gentis para conosco, mesmo com a nossa cara emburrada. Não é questão de merecer, porque se nós fôssemos tratados como a gente merece, imagina se a esposa tratasse o marido como ele merece. Imagina se nós tratássemos os filhos como eles merecem. Não é uma questão de merecer, Deus é graça e nós também temos que sermos segundo a graça, segundo o amor que transborda a nossa medida, nós temos que ser disponíveis. E aí, enquanto eu preparava essa homilia, eu me lembrava de um trecho daquela música da Maria Bethânia, que é Reconvexo, quando ela vai falando de que há pessoas que não são nem côncavas nem reconvexas. O espelho côncavo é aquele espelho que altera a imagem, né? Ele é diferente do espelho reto. O côncavo e o reconvexo, um aumenta, o outro diminui a imagem. E ela diz na música, tem gente que nem me pega, nem chega a me ver. Quer dizer, nós temos que estar abertos a construir estas relações que não são côncavas nem reconvexas, ou seja, não são na medida da nossa imagem, da nossa ilusão e das nossas projeções. É assim que Deus nos ama. Não é nem como espelhos côncavos, nem reconvexos. Nem nos diminui, e a gente se diminui, inclusive para produzir afirmação sobre nós mesmos. Queremos que todo mundo caiba na nossa estreita medida. Ou, às vezes, por não nos amarmos, há momentos em que a gente aumenta as pessoas nas nossas relações, né? Vamos idealizando, imaginando que alguma pessoa será capaz de nos trazer a felicidade, e depois de um tempo de casamento, a gente descobre que casamento não é sobre isso, né? É sobre alguém que passa a mandar em nós, e sobre ranger de dentes. Então paremos, escutando o conselho de Maria Bethânia, não amemos nem de maneira côncava nem reconvexa, nem diminuindo as pessoas, tentando estreitá-las, como tentaram estreitar estes trabalhadores da primeira hora, nem aumentemos demais as pessoas, não é? Porque maldito é o homem que confia no próprio homem, mas estejamos abertos à medida daquilo que o outro é, para além da projeção que nós fazemos sobre ele. E aqui termino esta homilia com uma outra expressão que vai sendo fortemente apresentada nesta parábola, que é a expressão da inveja. E aqui gosto de pensar na Divina Comédia de Dante. As almas condenadas ao purgatório, na Divina Comédia de Dante, elas são forçadas a ficarem muito tempo com os olhos costurados. Todo mundo tem uma vizinha invejosa, né? Dante diz que ela vai ficar lá no purgatório com o olhar costurado. Por quê? Porque inveja significa não ver a si mesmo e ver o outro. A gente fica querendo disputar o lugar do outro, querendo aquilo que é do outro, com a impressão de que o outro roubou. Ai, meu marido não me deixa, mas a outra, não sei o quê, aquele que trabalha, que não merece. Não vamos ficar vendo demais os outros, não, nesse espelho côncavo e reconvexo, não. Vamos olhar a nós mesmos, quem nós somos, e na consciência daquilo que nós somos, e do nosso lugar, onde não couberes, não te apertes. Não fique mendigando amor, porque não vai dar certo. O amor é dádiva, aposta ou é esforço, não é coisa que a gente mendiga. Olhando a nós mesmos, repousando naquilo que nós somos e, sobretudo, sendo disponíveis, veremos a graça de Deus agindo em nós. Essa é a justiça que temos que buscar neste mundo, para que depois nós não estejamos condenados. E isso já começa aqui, ao inferno e ao purgatório, de termos o nosso olhar costurado, porque durante a vida vimos muito mal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Creio em Deus Pai, Poderoso.